Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Eu venho nessa manhã dar glória a Deus e saudar a todos esses irmãos que acompanham este conteúdo que eu leio humildemente todas as manhãs aqui, sempre que possível, da Bíblia. Hoje estaremos dando continuidade à morte de João Batista, no capítulo 14. A todos esses amigos que estão acompanhando, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E dizer, meus amigos, que Deus abençoe nossa terça-feira desde já, que possa acompanhá-la com muitas bênçãos sobre a misericórdia de Jesus Cristo, sobre a unção do Espírito Santo de Deus, meus amigos, que está ainda sobre a vida e sobre o caminho de cada um de nós, a todos que o buscam, e Ele pode iluminar esse grande caminho de todos vocês, pode trazer essa grande luz que alguns esperam, e buscando a compreensão de alguns assuntos e também através do grande interesse, meus amigos, eu gostaria de dar continuidade aqui no Santo Evangelho de Mateus, ao capítulo 14. Vamos lá? Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus servidores: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e, por isso, atuam nele estes poderes milagrosos. Porque Herodes prendera João e o acorrentara, e metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Herodias, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E Herodes queria matá-lo, porém temia o povo, porque tinham João como profeta. Todavia, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou na presença de todos e agradou Herodes. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. E ela, instruída de antemão por sua mão, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Então o rei entristeceu-se, mas, por causa dos juramentos e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que se lhe dessem. E mandou decapitar João no cárcere. E foi trazida sua cabeça num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. E chegaram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A alimentação dos 5.000. Quando Jesus ouviu isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E a sós, e quando o povo ouviu, seguiu-o a pé desde as cidades. E ao sair, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles. E curou os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele seus discípulos e lhe disseram: O lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão para irem às aldeias e comprarem o que comer. Jesus lhes disse: Não tem necessidade de se retirar. Dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Então mandou a multidão recostar-se sobre a relva,
E tomando os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e ficaram satisfeitos, e recolheram o que sobrou dos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram foram uns 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Senhor Jesus anda sobre o mar. Em seguida, ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e puseram-se a gritar cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao perceber o vento forte, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Jesus Cristo cura os enfermos em Genezaré. E, finda a travessia, chegaram à terra de Genezaré. E quando o reconheceram os homens daquele lugar, mandaram avisar toda a circunvizinhança e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E lhe rogavam que os deixasse tocar somente na borda de seu manto. E todos os que o tocaram ficaram completamente curados. Amém? Meus amigos. Amanhã, quarta-feira, viremos com o capítulo 15, As Tradições dos Fariseus. Um capítulo muito bonito este, né, meus amigos? Um fim fatídico, né, para João Batista, mas um capítulo de muita esperança, né? Muitas pessoas curadas, muitos milagres já feitos por Jesus. Eu acho muito legal. Este foi o capítulo 14, que foi a morte de João Batista, né? Triste, mas amanhã, quarta-feira, viremos com o capítulo 15, As Tradições dos Fariseus, para continuar com essa leitura maravilhosa que fazemos nessas manhãs. Eu agradeço muito a comunhão, conectividade, a presença de todos estes amigos inscritos no canal, todos que também conhecem o conteúdo com a recomendação dessa leitura. Sejam bem-vindos. Eu estarei aqui mais tarde
daqui a pouco, né, postando algo sobre as notícias do RV-GCR, desses momentos que estamos passando, desses eventos globais. A todos que quiserem voltar, as portas estão extremamente abertas, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo uma maravilhosa e abençoada terça-feira, que Deus possa nos dar também uma terça de vitórias, cheia de bênçãos e informações reais, legais e leais a uma verdade. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser, nosso Senhor Jesus permitir, com a força celestial que nos cerca. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos.